Boa noite a todos, aos que estão nos assistindo ao vivo e a todos que vão nos assistir posteriormente também. Muito obrigada pela presença de vocês e é um prazer tê-los aqui com a gente nessa noite. Eu gostaria de agradecer ao senhor Gleicon Silva por ter aceitado o convite, né, e dividir um pouco do seu grande conhecimento e experiência com a gente. Meu nome é Thaisa Teixeira, eu sou engenheira agrônoma pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e sou consultora do sucesso do cliente aqui na Verde. O tema do nosso encontro com os gigantes hoje é a agricultura sustentável e polinização. Como é que essa aliança, né, ela beneficia o agricultor? E o grande convidado de hoje para falar sobre o tema é o mestre Gleicon Silva. Vou falar brevemente sobre o currículo dele. Ele é doutorando em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e mestres em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. O Gleico tem mais de 10 anos de atuação profissional, sendo 6 deles atuando em gestão de projetos ambientais e socioambientais. Ele também produz conteúdo educativo para um periódico eletrônico e ministra aulas práticas e teóricas de meliponicultura. Possui sólidos conhecimentos na área de agroecologia, agricultura sustentável, meliponicultura e polinização, entre outras. Além do mestrado, o Gleico é graduado em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Poços de Caldas. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Gleicon Silva e uma boa apresentação. Olá, boa noite a todos e todas, né, que estão assistindo, os que também irão assistir. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao contato que a Bruna fez comigo, né, através do LinkedIn, para mim estar vindo aqui hoje no Encontro com os Gigantes. É uma satisfação enorme estar aqui. E eu vou, como o tema já foi dito, né, agricultura sustentável, né, e polinização. Como essa aliança beneficia o agricultor? Então, essa palestra, né, eu vou trazer um pouco, assim, né, alguns conceitos sobre sustentabilidade, como que o produtor pode aproveitar a própria propriedade para ter seus recursos e como que a polinização, né, e também explicar o que é polinização também, como que ela contribui para que o produtor tenha um rendimento maior na lavoura. Então, esse que é o objetivo dessa palestra, e depois vocês vão anotando as dúvidas, né? Aí a gente vai respondendo, né, ao final depois, certo? Então, para a gente começar, a gente precisa falar de desenvolvimento sustentável, né? Então, se a gente vai falar de agricultura sustentável ou qualquer assunto relacionado à sustentabilidade, a gente precisa lembrar que o desenvolvimento sustentável, a agricultura sustentável por si só, ela está em uma das ODS, né, que são aqueles objetivos da ONU, né, de desenvolvimento sustentável. Então, o que isso significa? Que é preciso refletir quais recursos naturais e qual a disponibilidade desses recursos que temos e podemos usufruir, de forma a satisfazer as nossas necessidades, hoje, no presente, né, e garantir que não falte para as futuras gerações. Então, eu pensar, eu tenho aqui uma propriedade e tenho uma mata. Como que eu posso aproveitar da melhor maneira possível para que quando a minha futura geração, meus netos, bisnetos vierem, como que eles ainda vão ter essa mata aqui? Como que eles ainda vão ter esse córrego, essa nascente? Ou seja, como que eu posso usufruir desses recursos de hoje para que daqui 50, 100 anos ainda continue naquele local? É esse o princípio, né? Pensar no hoje, mas de forma que não falte futuramente. Então, as nossas escolhas de consumo estão em nossas mãos, né? E a atitude que cada um toma tem sua significância. Devido a isso, juntos temos a oportunidade de causar um efeito positivo em uma cadeia global em prol da sustentabilidade. Ou seja, cada um de nós tem a responsabilidade. Não adianta eu pegar e apontar porque o vizinho não faz, porque ciclano, porque o governo... Gente, a gente vai ficar batendo cabeça. Se cada um tiver a tomada de consciência, eu preciso disso, eu tenho necessidade de tomar tal ação, a gente já está fazendo um processo. E quando a gente está com esse encontro agora, conversando, discutindo ideias, o que a gente está possibilitando? Novas críticas.
críticas positivas como críticas negativas. Ou seja, a gente está construindo um processo. Então, é importante a gente construir esse processo na cabeça das pessoas e a gente entender que sozinho a gente não faz nada, mas cada um tem o seu dever e a sua responsabilidade. Então, não adianta eu falar, o vizinho jogou lixo lá no mato, em frente à minha casa. Mas e eu? Eu estou fazendo alguma coisa diferente na minha casa para estimular meu vizinho a um dia mudar de atitude? E assim por diante, né? E é assim que a gente vai causar um efeito, né, com maior magnitude. Então, a sustentabilidade no campo, né, a gente traz o quê? Que as boas práticas dela, né, além de garantir que o meio ambiente seja respeitado, simultaneamente, o desenvolvimento socioeconômico das atividades ocorre de forma viável e promissora. A agricultura sustentável busca o equilíbrio entre a natureza, produção, utilizando soluções inteligentes para isso. Ou seja, o ser humano, né, ele passa ao quê? A enxergar ele como parte do sistema. Porque muitas vezes a gente fala, né? Eu vou jogar fora. Não precisa mais, vou descartar. Tá, mas jogar fora para onde? Se a gente for pegar o termo fora, a gente está num único planeta. A única casa morada que a gente tem é esse sistema terrestre onde a gente vive. Então, se a gente for levar ao pé da letra, o fora, a gente teria que passar as camadas, né, de ozônio, passar a atmosfera, não sei o quê, as camadas que tem lá a 5, 6 mil quilômetros, né, quer dizer, 6 mil metros de altitude, para a gente pensar em alguma coisa lá fora. Pronto, joguei no espaço. Isso seria um jogar lá fora. Então, quando o homem começa a se ver como parte do sistema, ou seja, eu estou num planeta só. Aquele inseto, aquele bichinho, a água, a planta, a flor, isso tudo faz parte desse sistema. E se eu não começar a enxergar esse sistema como a minha casa, como a casa da minha família, dos meus amigos, como que eu vou respeitar a natureza? Como que eu vou respeitar esse meio que eu vivo? Então, né, a agricultura sustentável, ela tem uma base muito forte nisso, porque, infelizmente, né, atualmente, agora eu estou morando numa capital, que é Manaus, né, no Amazonas, e quando eu vim para cá, eu vou falar eu como exemplo, né, eu imaginava que aqui fosse uma cidade mais sustentável, porque está lá na Amazônia, aquela mata, aquela coisa linda. Só que não, a gente vê algumas coisas que precisam ser reestruturadas, mas eu não vejo também ninguém educando a população para isso. Então as pessoas estão aqui e às vezes elas não entendem a importância do bioma onde elas estão, sabe? Então a gente vê as pessoas desmatando, a pessoa ocupando áreas irregulares para fazer casa, mas tem algum apoio, tem algum suporte? Então é complicado. Então, quando a gente pensa na agricultura, não é diferente. Eu preciso começar, né, a olhar para o solo, que ele com uma vida, tem micro-organismo, tem insetos, tem outros bichos que eu não enxergo, que estão debaixo da terra, que são importantes para o solo, assim como a planta. Ou seja, é um sistema que precisa desse equilíbrio, né? E a agricultura sustentável, ela tem trazido isso, essa conexão homem-natureza, e também tem conectado as pessoas da cidade com o homem do campo, porque as pessoas, né, eu já vi algumas notícias, li algumas pesquisas com crianças, né, de escolas das capitais BH, São Paulo, Rio de Janeiro, perguntando de onde vem o leite, de onde vem a laranja, de onde vem o suco. Então, as pessoas nas grandes capitais estão perdendo a conexão com a natureza. E a gente precisa resgatar isso. E, assim, as pessoas vão entender o valor do homem do campo. Então, é uma forma que a gente também pode usar, né, para discutir essas questões. Passou. Então, dessas práticas, né, adotadas para alcançar esse objetivo de sustentabilidade, tem algumas que eu destaco aqui, mas isso vai depender da realidade de cada um. Então, eu procuro não ser, né, aquela pessoa muito, tem que ser assim. Não, não existe uma receita de bolo. Cada produtor, cada propriedade vai ter uma realidade. Cada pessoa vai ter uma cultura. Cada região que você for vai ter algo ali que é essencial para aquele produtor, certo? Então, isso tudo são sistemas que cada produtor, ao longo dos anos, conforme o desejo dele, a vontade dele, ele pode tornar uma opção ou não. Mas eu trago alguns exemplos aqui, né? Então, eu trago a redução ou erradicação do uso de pesticidas, fertilizantes e adubos químicos. Por quê? Como eu disse, o solo é vivo. Quando a gente quer, por exemplo, eliminar um inseto que está causando algum dano na agricultura, a gente tem que lembrar que não tem só aquele inseto que vive ali.
Tem vários outros insetos, no caso tem os polinizadores, que é o exemplo que eu vou trazer mais específico das abelhas, que é a área que eu trabalho, né, com abelhas. Então, tem outros insetos e animais que precisam daqueles recursos. Tem micro-organismos no solo. Então, quando a pessoa tem ali o controle, faz a coisa toda certinho, o impacto é menor. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre, né, o produtor vai ter o quê? A técnica correta ou boas instruções da forma que ele vai usar, de uma forma que vai evitar alguns ciclos reprodutivos ou de momento que essas populações que são importantes para a lavoura, né, estão ali, né, ocupando aquele espaço. Usar a água de forma consciente e evitar o desperdício. Por exemplo, em Minas Gerais eu trabalhei com café orgânico. Então, muitos produtores, na verdade, todos os produtores que eu visitei que são produtores orgânicos, né, ou que estão em transição, nenhum deles faz irrigação no café. O que eles fazem? Alguns fazem as galerias, né, onde eles armazenam a água de chuva. E também a questão da poda, que eles trabalham bastante. A adubação verde é um exemplo também que pode ajudar, né, na questão de aproveitar a água do ambiente. Enfim, então são formas de evitar desperdício e de você também porque aquela água que está ali, eu estou cuidando da nascente, então eu vou deixar ela com um uso mais específico. A lavoura, eu vou adaptar um manejo que não precise mais eu puxar a irrigação. Então, isso vai de cada produtor, e lógico, é uma escala de anos para alcançar esse tipo de equilíbrio, né? Não é do dia para a noite. Adotar fontes limpas de energia, então eu já vi produtor com biodigestor, tem produtor também que está colocando placa fotovoltaica ou placa solar. Então, é uma forma de você aproveitar a luz do sol. Né? Eu já vi também, eu li um artigo uma vez falando, se eu não me engano, na região ali da Irlanda, que tem produtores que estão aproveitando a energia produzida por ondas, né, lá no oceano, para ter energia na propriedade deles. Enfim, tem uma série de fontes limpas que a gente pode começar a adotar para cortar o quê? Até os custos. A gente vai comprar um diesel, vai comprar gasolina, né? Tá caro o combustível, pagar energia elétrica em alguns estados teve algum aumento, então são coisas que fica às vezes foge da caderneta ali de controle do produtor. E se eu começar a aproveitar o que a propriedade me oferece? O que tem aqui? É uma região que venta bastante? Mas tem um X de custo. Mas ao longo dos anos, qual que vai ser o meu benefício no bolso? Então, a gente está sendo tanto beneficiando a natureza, assim como o próprio bolso do produtor, né? Adubação verde, que é uma questão que hoje em dia tem aumentado bastante, né? Pelo menos nas regiões que eu fui, que eu visitei, eu vi bastante gente já adotando adubação verde, que são leguminosas, onde os produtores colocam nas entrelinhas. Logo, acho que tem uma imagem que eu vou mostrar um exemplo, assim, né, ilustrando como que a adubação verde pode ser usada, mas brevemente, são leguminosas, que elas são ricas em nutrientes, aí depende do tipo de nutriente que o produtor está precisando ali para o solo, para a lavoura dele, aí é o tipo de adubação verde que ele vai usar. Então, ele faz a poda dela, normalmente antes da flor sair, porque ela vai juntando energia. Porque a função da planta é o quê? Garantir as futuras gerações de plantas. Então, ela vai juntando energia para quê? Para as flores, para que deem boas flores e bons frutos. Então, quando ela está no botão floral, normalmente é a época de fazer a poda. Aí o que acontece? Ela está ali com nitrogênio, às vezes potássio, aí vai depender do tipo de adubação verde que você está, mas normalmente é mais nitrogênio, né, que o pessoal usa, né, buscando para repor no solo. Você poda, ela vai para o solo, faz aquela cobertura de solo, onde ela tem água, ou seja, não precisa da irrigação, e ainda por cima ela libera alguns nutrientes no solo. E durante o processo de crescimento, ela tem algumas micorrizas, tem alguns micro-organismos que fazem associação e tornam o solo, né, mais vivo, né? Além de ter essa questão do solo com mais esporo, sim, né, que percola melhor a água, os fertilizantes, as questões ali que o produtor utiliza, né, para adubar ali o solo, ela também deixa o solo mais diverso, né? Cria uma biodiversidade maior nesse solo. Então, isso vai, né, garantir também uma produção melhor depois. Cuidar das nascentes, né? E fazer das preservações e das áreas de preservação, que são as APP e reserva legal. Ou seja, se a gente perder a água, se a gente perder a mata nativa, quais serão as consequências, né, disso, certo? Então,
os benefícios vão desde a proteção ao meio ambiente e até mesmo a sua cadeia de produção, na economia e no aumento do valor do produto. Quando eu falo desse aumento do valor do produto, eu vou trazer aqui para vocês a polinização. Como que a polinização contribui para a valoração do cultivo agrícola, certo? Além disso, é possível melhorar a qualidade do solo, como eu já dei os exemplos anteriormente, diversificar a lavoura e a biodiversidade da propriedade. Aqui é um exemplo que a gente pode ver que quando eu via isso de perto, né, também nos campos que eu fazia, né, e realmente, gente, é incrível quando a gente está visitando uma área que o agricultor faz um manejo mais sustentável. É uma diversidade imensa de animais que você vê. É répteis, é pequenos mamíferos, dependendo da região, por exemplo, aqui para o lado da Amazônia, né, é onça, tem gente que fala que já viu anta, que são animais difíceis de ver, mas por que ela fica por ali na propriedade? Porque tem alimento, porque tem árvore, porque tem água, ou seja, se isso está beneficiando o produto, os bichos, isso também beneficia o produtor. Eu, especificamente, vou falar das abelhas, mas se a gente fosse falar de todos os outros ecossistemas, de outros bichos, outros sistemas, a gente ficaria vários dias só falando disso, mas eu vou puxar um pouco o gancho, né, para a minha especialidade, que são abelhas, certo? E, portanto, praticar a sustentabilidade no campo é aumentar a produção de alimentos e melhorar a segurança alimentar, garantindo o suprimento das necessidades de nossa geração e das gerações futuras, adotando práticas responsáveis e que respeitam o meio ambiente. Então, essa é uma imagem, né, que eu gosto bastante, que, assim, eu pude ver de perto, né, essa realidade. Então, é lógico, quando a gente pensa numa propriedade maior, é um pouco mais difícil, mas eu já tive contato com produtores que estavam com projetos, né, e que estão, né, com projetos grandes de fazer algo assim mais sustentável em suas lavouras, porque a gente sabe que o processo de transformar uma lavoura mais convencional para uma mais sustentável ou totalmente sustentável, né, podemos dizer assim, por mais que seja 100% entre aspas sustentável, sempre vai ter um impacto, né? Ou seja, o homem, onde ele passa, ele sempre vai causar um impacto. Ele sempre vai causar uma alteração no sistema. Então, por mais que a gente tenta reduzir, alguma coisa a gente vai causar. Então, é difícil, não é fácil, não é barato o processo. Por quê? Porque leva pelo menos 4, 5 anos. Se você tiver numa condição que o solo favorece, que o clima está favorecendo, e a gente sabe que o clima está todo bagunçado, então não é uma coisa que, eu vou virar orgânico, eu vou ter selo disso, certificado. Não, é um planejamento, é um processo. Então, desses produtores que eu conheci lá em Minas, o que está há menos tempo nesse processo são alguns que estão em transição, que está há 3, 4 anos, mas o resto já veio do pai, ou começou quando era adolescente, aquela questão de transição, né, que o pai vai aposentando, o filho começa, aí o filho já vem com umas ideias mais sustentáveis. Então, são lavouras que a pessoa está lá há 15, 20 anos, 30 anos. Então, quando você encontra um sistema assim, por exemplo, com as entrelinhas bem definidas, por exemplo, o café, né? Café com banana, mamão, abacate, a pessoa põe milho, põe mandioca, ou seja, o café dá uma safra só por ano. Acabou a safra do café, quem é mais organizado consegue passar com aquele dinheiro. Mas por que não melhorar a condição financeira? Então, você vai em propriedade, só um exemplo para vocês terem uma noção. Você vai em propriedade que o produtor tem 4 hectares plantado. E o cara tem uma Hilux. Mas por quê? Ele é rico, é melhor? Não, ele é pequeno produtor. Mas o quê? Ele é organizado, ele planeja cada centavo que ele vai gastar, e o que eles estão fazendo? Estou diversificando a minha lavoura. Então, se eu consigo vender o café num preço legal, porque o café é orgânico, tá, mas por que não melhorar minha condição de vida? Por que eu não posso ter um carro melhor? Por que eu não posso ter um carro que dá conta de passar nessa estrada de terra que é difícil das prefeituras arrumar? Por que eu não posso ter uma TV maior? Por que eu não posso reformar a minha casa? Então, esse sistema que tem a diversidade, nem sempre a gente vai encontrar propriedades maiores, mas eu sei de alguns produtores maiores que estão com processos, né, e planejamento para isso,
para diminuir o impacto e aumentar a renda, o quê? Vendendo mais coisa, porque ele vende mamão, laranja, abacate, limão, mandioca, milho, banana, enfim, cada propriedade vai ter uma particularidade. Então, ou seja, ele está o ano inteiro tirando algo da lavoura. Então, aquelas entrelinhas, ao invés dele só deixar mato ou só fazer adubo verde, ele está colocando comida. Então, é um exemplo assim que eu acho interessante da gente pensar que é possível sim a gente começar a pensar em alta escala, porque é possível. Eu não cheguei a visitar, mas eu vi alguns projetos de produtores que querem passar tipo 100, 200 hectares para tudo orgânico ao longo de 5 anos. Alguns produtores que estavam no projeto de ir para que tinham umas terras em Goiás que queriam também propriedades bem maiores, né? Fazer um processo todo orgânico. Não é o que eu estou falando, mas são produtores que têm condições para isso, mas eles sabem do processo e do investimento. Mas, ou seja, é o que eu estou querendo dizer, não precisa ser pequeno produtor para querer pensar assim, mas a gente pode começar, né, a mudar o foco, né, e começar a diversificar, porque o produtor ganha, assim como a natureza também ganha. E uma coisa importante, né, que eu sempre gosto de ressaltar, porque às vezes a gente, mas é só deixar de usar isso, é só fazer aquilo. Não, gente, o processo é tão importante quanto o resultado. Então, eu gosto de destacar isso aqui para a gente vir com essa consciência. Não é simplesmente sair fazendo de qualquer jeito. Não, às vezes você vai levar 6 meses planejando. Pode ser que você leve um ano planejando. Por quê? Eu tenho dinheiro para isso? Porque quando eu fizer esse processo, para quem, né, tiver o interesse, então não é uma coisa assim que eu vou fazer, eu tenho dinheiro e pronto, acabou. Não. Tem pessoas que falem, né? Tem gente que chegou a falir por isso e depois vai, mas o sistema não funciona. Calma, por que não funciona? Aí você vai ver os erros, você vai ver o planejamento da pessoa, ou seja, ela pulou muitas etapas, foi com muita sede ao copo. Então, por isso que eu gosto de destacar isso aqui, né? Para conquistarmos as transformações necessárias para um futuro sustentável, é importante ter claro que as mudanças, assim como todo o processo educativo, são graduais e devem ser contínuos. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa na questão sustentabilidade, como eu disse, a gente não pode deixar de pensar que somos cidadãos, ou seja, a gente tem deveres e obrigações, certo? Então, quando a gente vai pensar em qualquer processo, mais especificamente nesse sentido de incorporar uma produção sustentável, a gente precisa ter o quê? Responsabilidade. Responsabilidade por quê? Porque se você monta um croquis, você monta um planejamento, você tem que seguir a risca. Por mais que as pessoas, mas será que vai dar certo? Porque é aquele negócio, né? A gente vê a grama do vizinho mais ou menos, ixi, não tá dando certo. Mas quando a gente vê a grama do vizinho bonita, opa, o que esse cara tá fazendo? Que eu também quero fazer. Então começa por aí, tem que partir daqui de dentro. Eu tenho responsabilidade, eu monto uma equipe competente. Opa, competência? Isso, montei uma equipe competente para o quê? Para seguir a risca, para seguir o cronograma. Não adianta querer pular passo. Mas esse processo não está acontecendo. Esse processo não está acontecendo. Então, como que eu vou fazer? Vamos pular que depois nós volta. Não. A gente tem que manter firme porque precisa ter competência, né? Após esse processo, a gente vai ter o quê? A sensibilização, que a gente vai começar a ver os resultados e começar a conversar com outras pessoas. Pô, você viu? Comecei a fazer, eu mesmo acreditava. Eu comecei devagarzinho. Primeiro eu peguei 1 hectare, depois eu peguei 2, primeiro eu peguei uma quadra. Ou seja, a pessoa começa a sensibilizar e compartilhar o conhecimento com outras. E nesse processo, o que acontece? Vem a compreensão. Ou seja, poxa, é verdade, além disso tudo que eu estou fazendo, agora eu estou vendo os resultados, mas olha que interessante, olha que legal, olha, né? Aí a pessoa vai começar a ter essa compreensão e criar essa compreensão em outras pessoas. E é um ciclo, né, simples aqui, esse exemplo, mas que a gente não pode perder. Porque dentro disso tudo, a gente tem que lembrar que somos pessoas, somos seres humanos, temos responsabilidades. Então, quando a gente pensa em questão sustentável, a cidadania está ao centro. A cidadania não é o sentido de morar na cidade. Às vezes as pessoas confundem. Cidadania é o quê? Eu como cidadão, eu como pessoa, eu como alguém com compromisso. Então, é um ciclo que, como eu disse, o processo é tão importante quanto o resultado. Não adianta eu olhar lá na frente e falar, eu vou alcançar isso daqui em 2 anos.
pode ser que no processo leve 5 anos. Então, tem que ter isso em mente. E não posso deixar de mencionar a agroecologia, porque a agroecologia, ela traz esse viés de uma forma, assim, complementar. Ela complementa o eixo econômico com o ambiental sustentável, com o cultural e com o político. Ou seja, a agroecologia, ela conversa com essas 4 áreas que são essenciais para a gente pensar em algo voltado para a sustentabilidade. Por quê? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, não precisa? A gente precisa pagar a conta. E por que não sonhar? Por que não querer melhorar de vida? Qual que é o erro disso? Se for de forma honesta e de forma sustentável, melhor ainda. Então, vamos trabalhar, vamos contribuir o quê? Para o desenvolvimento de renda. Porque se a gente está numa região, a gente gera emprego. Gera emprego, opa, menos pessoas desocupadas, menos pessoas usando droga, menos pessoas ali, né, marginalizado. Enfim, é um elo que vai potencializando a região. Isso todo sai ganhando. O ambiental, como que está a sustentabilidade, a ecologia local, os animais que estão entrando em espécies que estão ficando extintas, que ninguém vê mais, que ninguém ouve. Nossa, eu ouvi um passarinho, mas eu não ouço mais ele, nem vejo mais. Então, ou seja, como que a gente vai criar isso? E outra, como que o produtor pode começar a ficar independente de recursos? Ele pode começar a gerar os recursos dentro da sua própria propriedade, né? Como nos exemplos que eu já citei. O cultural social é a gente aprender técnicas nativas. A gente, por exemplo, eu estou na Amazônia. Eu vou querer plantar, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, a gente fugiu aqui, o café, por exemplo. Vai o café. Gente, não, o café, ele adapta aqui. Nossa, mas para me plantar café, eu teria que desmatar muito. Sabe, não tem nenhuma árvore regional aqui. Ah, peraí, tem o cacau. Ah, é verdade, o cacau já é natural, ele é acostumado com áreas alagadas, tal, não sei o quê. Então, ou seja, a gente tem que começar a entender o que, que tem na região, ao invés de querer só trazer e expandir. Porque esse abrir uma nova lavoura tem um custo. E qual que é o custo disso? Então, por que não tentar também olhar para os alimentos e técnicas regionais? E isso que a gente vai dar valor nos conhecimentos tradicionais, né? Que passam de pai para filho, para tataravô, que vem vindo, até chegar na gente hoje em dia. Então, a agroecologia também traz esse elo. E o político não pode faltar. Ou seja, quais são meus direitos e deveres? Lembra da cidadania? Então, como que eu vou cumprir? Como que eu vou saber se eu estou certo ou não? Né? Então, vem várias questões, né? As questões das políticas públicas e serviços, como que eu posso conseguir financiamento, como que tem a questão da reforma agrária, como que eu posso regular o meu produto, para onde que eu posso vender, enfim, essas áreas precisam conversar. E a agroecologia, ela traz, né, esse viés. E aqui, né, brevemente, um exemplo, né, de um esquema simplificado da polinização e fecundação, que é o quê, né? A tal polinização, mas afinal de contas, né? O que é a polinização? De forma bem simples, a polinização, ela é o transporte de pólen das anteras, que são essas estruturas aqui, que são os órgãos masculinos da flor, para o estigma, que é essa estrutura aqui, ó, que é a estrutura feminina. Aí o que acontece? A abelhinha, não sei se não está passando, enfim, não está passando, mas enfim, a abelha vem, né, nessa flor, aqui é um indivíduo 1, né, e ela vai voando para outras flores, o indivíduo 2, não formou 2 aqui, o indivíduo 2, aí nisso ela faz o quê? O transporte de pólen, ela está buscando recurso, ela pode estar buscando néctar ou buscando o próprio grão de pólen. O pólen é a fonte de proteína, né, para as abelhas. Tem algumas abelhas que buscam outras fontes de proteína, mas a principal para a maioria das espécies é o grão de pólen, e o néctar é a fonte energética, né? E também o que elas produzem, o mel. Então, esse pólen, ele vem, né? Quando aqui é o estigma, né? Ele vem pelo tubo polínico, cai aqui na osfera, e aqui ele é fecundado. Quando ocorre a fecundação, pelo menos em Minas, a gente conhece, né, lá no sul de Minas, chamava esses frutinhos, né, quando surgem, de chumbinho. Então, começa o desenvolvimento do fruto. E quando vem o fruto, né, com a polinização cruzada, ou seja, quando tem abelhas ou outros insetos, mas eu vou especificar para as abelhas, o que acontece? Ela faz a troca genética de plantas.
Ou seja, esse aqui, o rosinha, é uma planta. Esse é outra planta, ou seja, é um outro indivíduo. Se a gente pega, por exemplo, uma floresta de pinos, é tudo clone. Então, se vir uma geada, se vir um frio, ou se vir uma praga, ou qualquer coisa, uma doença, né, também, morre aquele tanto de indivíduos. Por quê? Porque eles têm o mesmo gene. Quando tem a polinização cruzada entre plantas diferentes, se as plantas não podem andar, quem que faz esse serviço? Os insetos, outros animais. Mas quem que é o melhor? Quem que faz com excelência maior? As abelhas. Elas são responsáveis por 70% a 80% da polinização. E isso produz frutos maiores, mais bonitos, que têm um valor econômico agregado e gera um novo indivíduo. Então, olha o papel importante que a polinização tem cruzada para a lavoura. Mesmo quando algumas flores não precisam 100% das abelhas, ainda assim tem alguns benefícios, né? Ela ainda consegue acrescentar. Por quê? Porque o objetivo da planta, se tem flor, é que de alguma forma ela quer ter um polinizador. Nem sempre ela vai ter. Ela consegue se autopolinizar. Mas se tiver um polinizador, ainda assim melhora o rendimento do cultivo. Mas importante, às vezes eu ouço as pessoas falar que a polinização é um produto. Não, a polinização é um serviço ecossistêmico. Por quê? As plantas evoluíram para ter flor para atrair polinizadores. Então, esses polinizadores, eles fazem um processo extremamente importante na natureza. Porque se não tiver natureza, se não tiver mais planta lá no meio do mato, o que acontece? Vai faltar recursos para a gente, vai faltar água, não vai ter oxigênio, porque a gente precisa das plantas para produzir oxigênio, e a gente não vai ter o que? Sequestro de carbono, que são as plantas que realizam. Então, das angiospermas, que são as plantas com flores, todas em algum grau dependem de polinizadores. Pode ser mosquito, pode ser vespa, pode ser esquilo, pode ser beija-flor, morcego, mas de todas essas flores angiospermas, 70% a 80% em algum grau são beneficiadas pelas abelhas, certo? Então, sustentabilidade no campo em prol da natureza e da produção de alimentos. Então, gente, eu vou destacar aqui as meliponíneas, né, que são abelhas sem ferrão, são as abelhas nativas do Brasil, mas quero deixar bem claro que não são abelhas que não possuem ferrão, e sim abelhas que têm um ferrão atrofiado, porque ao longo da evolução elas perderam essa habilidade de se defender com ferrão, então elas mordem, liberam algumas toxinas, enfim, as abelhas criaram outros mecanismos. Então, estima-se que são os principais responsáveis pelas plantas nativas do Brasil, só para vocês entenderem a importância da mata para essas abelhas, certo? Que é o local que elas habitam. E as abelhas sem ferrão, elas são importantes na reconstituição de florestas tropicais e conservação dos remanescentes. E ainda podem atuar como bioindicadores de qualidade ambiental. Então, quando a gente para pensar, se eu tenho uma mata, se eu tenho uma floresta, e se eu não estou vendo abelha, significa que tem algo errado, tem algo em desequilíbrio. Porque se tem mata, teoricamente tem flor, teoricamente tem recurso para a abelha. Mas por que ela não está ali? Então, é uma coisa que traz preocupação. E é importante lembrar também que temos as abelhas solitárias também, tá, gente? Isso aí daria outra palestra, mas, enfim, que a gente nunca pode esquecer de descartar elas, porque elas são extremamente importantes, tanto para o cultivo agrícola, assim como, principalmente, né, para a manutenção das florestas, certo? E aqui é um exemplo que eu vou trazer para vocês de uma lavoura, né, supondo assim uma lavoura que já tem um cultivo sustentável, e que tem uma mata próxima da lavoura. O que acontece? Dentro dessa mata vai ter abelhas. Por que vai ter abelhas? Porque ali ela precisa nidificar e forragear. O que é nidificar? Morar. Ela precisa fazer um ninho. E forragear é buscar recursos. Porque não é o ano todo, não é o tempo todo que tem flor na produção agrícola. Então, quando tem essas matas, é aqui que elas vão buscar o recurso que elas precisam, certo? Então, quando as flores abrem, o que elas vão fazer? A polinização. Elas vão visitar essas flores. Então, elas vão... Opa, perdão, passei errado. Elas vão o quê? Encher os campos, né? E isso realmente é visível, sabe? Não sei se alguém trabalha ou trabalhou com abelha, mas né, eu tenho né, essa sorte, esse privilégio. É uma das coisas mais lindas do mundo você ver essa reprodução acontecendo. E o que acontece? Elas contribuem diretamente para o aumento de qualidade de produção agrícola, né? Tem muitos estudos que falam sobre isso, e aqui eu trago um exemplo, né,
sem abelhas, sem alimento. As amêndoas dependem 100% de abelhas. Brevemente aqui, só para vocês entenderem um contexto lá dos Estados Unidos. Em algumas regiões, praticamente não existem mais abelhas nativas nos Estados Unidos. Então, as amêndoas dependem 100%, ó, como podemos ver aqui. E lá, eu acho que 2016, 2015, eu li um artigo, eu não lembro o ano certinho, que lá nos Estados Unidos eles gastavam cerca de 200 milhões de dólares por ano, só com transporte e aluguel de caixa de abelha. Então, parar para pensar para o produtor, isso é barato? Não, deve ser muito caro. Ou seja, você precisa produzir, você tem mercado, mas você não tem abelha, você vai ter que pagar. Então, olha o custo, só para vocês terem uma ideia, uma noção. Maçã e blueberry dependem 90% das abelhas, né? O pêssego depende de 48%. Até aqui nos pêssegos, se não tiver um número considerável de abelha, a produção do pêssego não é considerável economicamente. E maçã e blueberry, por 90%, isso é uma taxa muito alta, ou seja, não dá produção viável. Então, o produtor tem prejuízo. Então, ele precisa de abelha para conseguir produzir. A laranja depende de 27%, o algodão 16% e a soja 5%. Trabalhei com café, embora seja autopolinizado, mesmo quando tem a presença de abelha, aumenta o rendimento em até 30% em algumas condições, né, quando tem a presença de abelhas, certo? E aqui, gente, só para vocês terem uma noção da questão do produto, agora eu falo no sentido de valor para o ser humano, a valoração econômica da polinização. A primeira valoração econômica global do serviço ecossistêmico, né, como citei, serviço ecossistêmico da polinização, apontou um montante de 70 bilhões de dólares por ano, isso em 97. Depois, né, esse serviço foi avaliado novamente em 153 bilhões de euros em 2009. Esse número foi atualizado no relatório, né, de avaliação sobre polinizadores, polinização e produção de alimentos da IPPBES, sendo estimado de entre 235 a 577 bilhões de dólares. Isso em 2016. E no Brasil, né, em 2015, a Janine aponta que esse valor era de 12 bilhões de dólares. Então, são dados relacionados, gente, só à polinização em cultivo agrícola. Isso é o que ganha. Aí eu fiz um exemplo aqui, para ficar bem simples, né? Assim, mais fácil de visualizar. No mundo, todos os polinizadores beneficiam, né, o cultivo agrícola em 577 bilhões de dólares. Se as abelhas são responsáveis numa média de 70%, então eu fiz uma regrinha de 3 simples, 432 bilhões de dólares no mundo são somente as abelhas responsáveis pela polinização no cultivo agrícola. No Brasil, esse dado é de 2019, né? Do relatório temático, também fiz parte, ajudei, né, colaborei para fazer. Todos os polinizadores representam 43 bilhões de reais e as abelhas 32 bilhões, que é os 70%. Ou seja, as abelhas dão dinheiro. E como que esses pesquisadores dessas áreas de valoração econômica trabalham? Eles fazem testes em lavouras com acesso à abelha e sem acesso à abelha. E depois comparam o valor de mercado daquela produção. Então, ou seja, é assim que eles vão estimando. Então, só que é muito devasado e tem muitos pesquisadores que afirmam que esses números é para a gente ter uma noção do valor ecossistêmico que as abelhas fazem de graça para a gente. E a gente contribui de que jeito? Botando fogo, destruindo tudo, e às vezes não pensando na importância que esses e demais insetos têm, porque entra várias outras coisas, biocontrole, tem a questão climática, enfim, não vou entrar nessa agora, mas só para vocês terem uma noção do quanto, né, as abelhas são essenciais para agregar valor monetário na produção agrícola, certo? E por que as abelhas são tão importantes? Diferentes dos demais grupos e classes de insetos, desde suas larvas e pulpas até as abelhas adultas, todas as abelhas se alimentam de recursos florais. Tem algumas espécies que às vezes pegam alguma coisa na fezes, alguma coisa em carniça, tem algumas espécies que fogem um pouquinho do padrão, mas é bem raro. Mas praticamente, assim, o grande número delas dependem 100% de recurso floral. A abelha é o único animal do mundo que se evoluiu para coletar recurso em flor. Então, ela depende da flor, por isso que ela é tão importante. E como eu disse, a abelha, né,
ela é importantíssima, mas elas transportam a vida. Então, quando a gente pensa na questão do produtor, né, você que está aí assistindo, você que também quer trabalhar, quer produzir, a gente precisa pensar não só nas abelhas, porque tem morcego, tem mariposa, tem uma infinidade de insetos e animais que beneficiam, que fazem polinização, mas com destaque para as abelhas, né, porque elas são responsáveis por até 70%. Então, como eu disse, se acabar abelhas, né, vai acabar a natureza ali, vai acabar as matas, acabou mata, nós vai ter dificuldade em respirar, porque cadê, né, embora grande parte da produção de oxigênio venha, né, do oceano, a gente sabe disso, mas e aí? E a mata? E a questão da chuva? Enfim, vai descontrolar tudo. E depois, para piorar, a gente vai ter o quê? A falta de alimento. Então, é um cenário que eu não quero viver, que eu espero não viver, sabe? Então, a gente ainda tem a possibilidade de fazer algo agora e pensar que, além da gente beneficiar as abelhas sendo sustentável e mantendo mata nativa, o que vai acontecer? Elas vão contribuir diretamente para a produção agrícola, como eu já trouxe o exemplo aí da lavoura e do valor que agrega, né? E é isso, a gente precisa ter consciência e lembrar que a gente faz parte desse sistema. A gente não está acima, a gente não está fora, a gente está dentro. Então, a gente precisa dar as mãos para a natureza, para a sustentabilidade e começar a pensar em técnicas de manejo diferentes, embora a gente sabe que não é fácil, não é simples, mas é possível, certo? E é isso, gente. Segue o meu e-mail para contato, quem quiser, o LinkedIn, né, que é onde eu publico alguns conteúdos, algumas coisas que eu estou participando, fazendo, e do mais é isso, gente. Agradeço imensamente, né, ao Encontro com Gigantes. Foi uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença e essa brilhante apresentação, Gleicon. E a gente tem algumas perguntas aqui, e eu vou estar abrindo espaço e vou estar passando para o senhor, tá bom? A primeira é da Fernanda Teixeira. Ela perguntou se, em relação ao café orgânico, qual adubação costuma usar e qual a média de produtividade desses cafés? Certo, boa pergunta, Fernanda. Isso é bem interessante. Eu, como assim, eu não cheguei a atuar muito bem, aliás, não atuei na parte de, como fala, da produção em si, devido aos insumos, mas eu sou curioso, então eu perguntava de tudo para os produtores. Eu não lembro os nomes dos produtos que eles usam, né? Mas eles usam muitas caldas, eles aproveitam bastante coisa que já tem na propriedade para estar fazendo essa adubação. Mas, assim, a produção deles é mais ou menos assim. Eu cheguei a visitar lavouras bem manejadas, porque o café, assim como qualquer lavoura, na verdade, embora a gente tenha essa contribuição da sustentabilidade das abelhas, a gente precisa lembrar, qualquer lavoura, se você relaxar, se você não fizer um bom manejo, ela não vai dar produção. Então, antigamente, o pessoal achava que eu vou ser orgânico. E ser orgânico era abandonar o café, por exemplo. Não, você tem que manejar, tem que roçar, tem que fazer as podas, tem que adubar. Então, eu não lembro os nomes das caudas que o pessoal costuma usar, mas eu sei te falar que teve lavouras que eu visitei, que eu perguntando, né, era a parte que eu avaliava, mas de produtor falar que dava 30, 40 sacas por hectare. Lavoura orgânica e uma era arborizada. O rapaz tinha algumas árvores no meio, as que eu trabalhei mais, ou era a pleno sol mesmo, só teve uma que eu trabalhei que era sombreada. E como tinha algumas áreas que não estavam bem manejadas, porque eles estavam dividindo, porque era do voo, aí foi passar para os tio, aí tinha tio que não queria, enfim, essa questão de divisa de áreas, então algumas ficaram um pouco abandonadas. Mas as áreas que eram novas e bem cuidadas, davam uma média de 25 a 30 sacas por hectare, mas teve um produtor lá em Andradas que a gente foi, que ele falou que teve um ano, a gente não sabe se é verdade ou não, né? Mas a gente viu que pela estrutura lá da lavoura, era uma lavoura muito bonita, que era uma pleno sol, que ele fazia o manejo do capim, esqueci o nome do capim agora, que ele tinha lá no meio lá. Enfim, tinha um capim que ele fazia o manejo que ele deixava como cobertura, que ele falou que teve um ano que deu mais de 50 sacas por hectare. E era orgânico. Então, eu vou ficar te devendo o que eles usam, porque como não era a minha área, eu perguntava, conversava, mas eu não lembro os nomes dos produtos. Certo? Espero ter Perfeito. respondido.
E a gente tem aqui a Jéssica, ela tem duas perguntas. A primeira ela faz uma consideração, né? Os produtos orgânicos estão sendo mais valorizados pelo consumidor, mas também uma produção mais cara. Então, ela quer saber se esse valor agregado do produto na venda, se ela paga o custo mais elevado de produção. Essa é uma questão que, inclusive, hoje eu estava conversando, Jéssica, sobre essa questão da produção orgânica. O que deixa ela, assim, depois de um tempo, assim, isso eu conversando com produtores, depois de um tempo que você estabilizou, teus custos diminuem. Por quê? Porque você praticamente não compra mais insumo, você começou a aproveitar tudo que tem na propriedade. Então, assim, tirando ali o combustível que você precisa levar teu produto, quem que vai vir pegar, para onde que eu vou levar, então, o custo maior que os produtores têm, que eles reclamam, é sobre as certificações. Eles falam que manter as certificações é caro e, como falta incentivo para eles escoarem os produtos, ou às vezes a estrada é difícil acesso, então é muito difícil. Aí carro que quebra, aí tem que rodar 20, 30 quilômetros de estrada de terra para depois pegar mais 50 quilômetros na estrada de chão, quer dizer, de asfalto, né? Para depois conseguir chegar numa feira, no mercado. Então, esse processo de logística é uma coisa que precisa ser melhor trabalhada, porque eu penso assim, precisa ser melhor trabalhada, o consumidor precisa começar a comprar mais, só que aqui o custo-benefício tem que cair também, porque embora seja sustentável, ao longo dos anos, é um produtor que gasta menos dinheiro na lavoura dele. O processo inicial é muito caro, né? Dependendo do tamanho da lavoura e do projeto que cada produtor tenha. Então, essa é uma crítica negativa que eu trago, e eu sempre tento discutir com alguns produtores, alguns grupos, para tentar pensar numa forma de tornar o processo menos burocrático. Uma das saídas que eu vejo, que outras pessoas já trouxeram também, que acontece no México, e eu acho que tem outros países ali da América, eu acho que na Colômbia, Costa Rica também, que acontece que está fortalecendo muito, acho que na Guiana Francesa também, que é a certificação participativa. Você, como cliente, você vai lá, você pode visitar a lavoura e chegar do nada, eu vim te fiscalizar. E você olhar se aquilo está orgânico, se está dentro dos parâmetros ou não. E os próprios produtores se fiscalizam. Aí tem tudo anotado, tudo bem feitinho, uma planilha de data, horário, tudo certinho. Então, é uma alternativa que pode tornar, pelo menos, a certificação um processo mais barato. Aí a dificuldade é justamente maior, vai ser a logística. Então, pelo que eu vejo, um pouco da minha experiência, eu vejo, sim, produtores que estão entrando nessa onda de orgânico porque quer vender o produto caro, mas tem aqueles que querem até manter um preço mais justo, mas eles às vezes não conseguem justamente por essa dificuldade de logística e manter a certificação, que não é um processo barato, infelizmente. Perfeito. E outra pergunta da Jéssica a polinização ela é benéfica para todas as culturas? Isso, Jéssica, vai depender muito, sim. Primeiro, assim, tem cultura, por exemplo, eu vou citar o próprio café. O café, se não tiver abelha, ele produz? Produz. Pode ter nenhuma abelha voando lá. Por quê? Porque a planta, né, a flor dele, ela tem essa capacidade ela se evoluiu para isso, para não depender de polinizador. O café é arábica, né? Agora o conilon ele já precisa de polinizador. Então, quando tem abelha, a abelha beneficia, ou seja, o fato da lavoura precisar ou não da abelha, isso é uma coisa que tem muita discussão. Mas o fato de, toda lavoura, se vai gerar um fruto, um legume, alguma coisa, ou seja, vai ter flor. Então, se tiver abelha, a gente tem que tomar cuidado. Pode ser que sim, que toda vai ser beneficiada. Mas por que a gente tem que tomar cuidado? Porque tem flor que ela é especializada para receber visita de mariposa. Tem flor que ela é especializada para receber visita de mosquito. Então, pode ser que a gente, porque a gente traz abelha, destaca as abelhas. Então, falando de modo geral, sim, toda flor, mesmo que geneticamente, naturalmente ali, ela não dependa 100% de um polinizador ou quase nada de um polinizador, se tiver um agente ali, polinizador, cruzando esses gametas, né, fazendo essa troca genética, sim, vai ser beneficiado. Mas pode ser que, dependendo das condições,
não aconteça o resultado que a gente espera. Mas aí vai entrar o quê? O manejo. Então, é um processo bem complicado, porque pode ter 1 milhão de abelhas, mas se o manejo for ruim, ou o processo final, que nem no café, o cara não souber lá no terreiro fazer o processo para dar uma boa bebida, ele perde o valor do café. Ah, mas eu pus abelha, tinha abelha. Tá, mas e como foi o seu manejo? Mas de forma assim, falando natural, sim. Praticamente toda lavoura com flor, né, é beneficiada com a presença de algum polinizador. Perfeito. E uma consideração, somente não foi uma pergunta, a Fernanda falou que muito produtor pequeno é orgânico, mas não tem dinheiro para emitir as certificações. Essas foram. Você quer comentar? Ah, sim, não é só complementar o que a Fernanda falou, e realmente isso é uma realidade. Eu, por exemplo, eu gosto de comprar as coisas em feira, né? Aqui em Manaus não é tão comum, mas em Minas era mais comum as feirinhas, né? De sábado, dia de semana. Então, a maioria dos produtores ali, você vai conversando, fazendo amizade, às vezes ele não usa nada. Ah, não, faz. Desde que eu peguei do meu pai, desde que eu pego de moleque, a gente sempre foi ali na enxadinha mesmo, não sei o quê. Mas e para manter essa tal certificação? Ah, porque agora tem uns que falam, agora tá chique esse selim, né? Mas a gente não consegue o selim, aí o povo não dá credibilidade no nosso produto. Então, realmente é uma questão que é dentro daquilo que a própria Jéssica também comentou, né? A gente tem que rever um pouco essas questões da certificação para tornar um processo mais barato, mais justo, né? Para todos os produtores. É isso. Perfeito. Além disso, tem também alguns produtores não conseguem certificar pelo seu entorno mesmo. O entorno acaba usando, né, o agrotóxico, alguma coisa, e acaba ali também Isso. contaminando aquela área. Então, é um assunto muito interessante. Queria agradecer aí as suas palavras, o seu tempo. Agradecer também todo mundo que esteve aqui conosco, acompanhou, contribuiu fazendo as perguntas, que é sempre muito enriquecedor, né, para qualquer debate, as perguntas. E é isso. Se eu quer fazer mais alguma consideração, algum encerrar, fica à vontade. Só um agradecimento, viu, Thais? Obrigado pela oportunidade. É bom poder falar do que a gente ama, do que a gente é apaixonado. E só dizer que eu permaneço à disposição, precisar de qualquer coisa, se tiver ao meu alcance, vocês podem contar comigo, que a gente precisa disso. Mais momentos de debate, mais perguntas, porque uma coisa que eu aprendi, né? São as perguntas que movem o mundo, né? Então, a Com gente tem certeza. que estar sempre pensando e tentando conversar, independente da área, porque é um planeta muito diverso. Então, tem que ter pessoas com pensamentos diversos para a gente conseguir encaixar algumas questões que ainda estão em aberto. E é isso. Perfeito. Agradeço. Por hoje foi isso mesmo que a gente gostaria, né, de estar passando para vocês. Espero que tenham gostado e estejam presentes nos próximos encontros com gigantes. É um prazer tê-los sempre conosco. Boa Tchau, noite, gente. pessoal.